Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre a Guerra Fria e a ditadura civil-militar no Brasil. Esta é uma aula para a semana 1 do PET 4, do terceiro ano do ensino médio. Preste bastante atenção, nós vamos dar dicas importantes para que você realize bem as atividades desta semana. O Brasil, nós sabemos que se tornou uma ditadura militar a partir do golpe de 1964. Naquela ocasião, nós tínhamos como presidente o João Goulart e determinados setores conservadores da sociedade, incluindo o Exército e dentre outros setores civis, deram o golpe que deu início a um período de 20 anos de uma ditadura militar. O que ocorreu após essa queda do João Goulart? Justamente o que está aí no segundo parágrafo. Um período de domínio dos militares, marcado pelo autoritarismo e limitações das práticas democráticas. Então, houve aí o cancelamento de eleições, as eleições para o parlamento eram feitas de forma indireta, enfim, várias situações foram ocorrendo, né? A liberdade partidária foi restrita, prisões arbitrárias ocorreram, atos de tortura eram realizados por representantes do Estado contra aqueles que se opunham ao governo implantado após o golpe de 1964. Então, aconteceram todas essas coisas. Então, quando nós temos aí, por exemplo, a questão da Comissão da Verdade, que investigou a respeito do que havia ocorrido, do que ocorreu nesse período, desde 1945, né, que a Comissão da Verdade analisa, porém ela foca bastante na ditadura militar. E existiram também outras comissões da verdade, existem outras comissões da verdade que foram sendo feitas aí no Brasil nesses últimos anos para apurar essas atrocidades cometidas por agentes do Estado ou com a conivência deles, né? Então, se por um lado nós observamos aí cerca de 400 mortes diretamente ligadas a agentes do Estado, se fôssemos considerar alguns outros aspectos, o número chegaria a 8, 9 mil. Okay? Se considerarmos, por exemplo, a Comissão da Verdade do campo, né? Ela também existe. Também existem outras comissões da verdade estaduais, além da própria Comissão da Verdade, que foi feita aí em nível nacional. Então, as Forças Armadas dominavam, governavam, manipulavam e usavam de violência contra os opositores do regime. Okay? As marcas desse momento histórico ainda continuam presentes e grupos organizados como a Comissão Nacional da Verdade ainda lutam para investigar crimes cometidos pelos agentes da ditadura. Então, a Comissão da Verdade ela é importante no sentido que ela traz à tona a análise, né, crítica deste passado, a análise crítica daquilo que ocorreu no período ditatorial, no período do domínio dos militares no Brasil. Então é importante que nós observemos isso, porque tudo isso é de uma história não tão
antiga, não está tão distante de nós, e muitos daqueles que viveram a ditadura militar, inclusive politicamente, hoje ainda estão aí no cenário político, sejam eles os perseguidos, sejam eles os perseguidores. Então, é isso que o texto desta semana busca colocar, essa primeira parte do texto busca colocar para nós. O estudo desse contexto recente da história do Brasil é essencial, pois amplia o nosso olhar e possibilita que reconheçamos muitos políticos que atuaram na ditadura na atualidade, destacando-se nos noticiários de televisão e nos jornais, alguns deles se posicionaram e lutaram contra, e outros apoiaram o regime controlado pelos militares. Gente, existe muita porcaria sendo dita a respeito de ditadura militar. Tem muita gente que não tem um mínimo de conhecimento a respeito de ditadura militar, o mínimo de conhecimento histórico, o mínimo do que significa história ou memória, opinando sobre ditadura militar, como se fosse uma coisa maravilhosa e tal. Isso é importante nós observarmos que, por exemplo, principalmente atualmente, o governo está lotado de militares e você não tem, por exemplo, um reconhecimento das próprias Forças Armadas a respeito de que uma retratação, né, do Exército a respeito de crimes cometidos na ditadura militar e de erros que foram cometidos. Muito pelo contrário. É costume, né, costumeiramente, nós vemos militares se manifestarem orgulhosos daquilo que fizeram durante os 20 anos da ditadura militar, daquilo que foi a ditadura militar. E existe muita gente embarcando, né, nessa onda com pouco conhecimento de causa e justamente reforçando essa narrativa, que é uma narrativa falsa, né, de que a ditadura foi uma ditadura branda, de que o meu avô viveu na ditadura e ele foi o melhor momento da vida dele, tal, não sei o quê. E, enfim, estas são posicionamentos que não consideram a história analisada cientificamente. Ok? Então, vamos dar continuidade. Além da ditadura no Brasil, nós tivemos várias outras ditaduras, né, entre o período de 1960 e 1980 pela América do Sul. Dentre elas, além do Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, que esses três eles acabaram seguindo mais ou menos o mesmo modelo do Brasil, né? Repressão aos opositores, mortes, desaparecimentos, repressão a liberdades civis. Tudo isso aconteceu no Uruguai, no Chile, na Argentina. E o que acontece? Por que isso aconteceu e por que tudo isso está ligado com a Guerra Fria? Porque justamente o grande apoiador dessas ditaduras militares foi justamente os próprios, né, Estados Unidos da América. E naquele contexto, né, após a Segunda Guerra Mundial, né, ali por volta de 1960, você tem a Guerra Fria acontecendo, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética muito forte. E na década de 60 nós já tínhamos aí que
havia ocorrido a Revolução Cubana, e Cuba foi muito importante no sentido de trazer esse medo pelo comunismo, e principalmente para os Estados Unidos, porque para os Estados Unidos seria um desastre se outros países da América Latina acabassem se alinhando com o bloco socialista. Okay? Então, a grande justificativa foi justamente a questão da Revolução Cubana. Okay? Então, havia esse medo aí do comunismo por parte dos Estados Unidos, que apoiou golpes militares, que apoiou intervenções militares que foram violentas, que foram desumanas, que cometeram crimes contra a humanidade. Okay? No caso do Brasil, desde o início da Guerra Fria, os soldados, as forças armadas faziam cursos com os Estados Unidos. E foram justamente eles que fundaram no Brasil a Escola Superior de Guerra, né, para combater comunistas. Então, tudo isso está muito ligado com a Guerra Fria, está ligado com a própria ação dos Estados Unidos, da CIA, dentro dos países da América Latina e principalmente na América do Sul, inclusive o Brasil. Houve aí também a Operação Condor, que foi basicamente uma aliança entre esses países que estavam com ditaduras militares, e essa associação tinha a finalidade de reprimir os opositores a esses regimes. Então, foi uma forma aí de fortalecimento, de legitimação do próprio, legitimação desses governos autoritários. Ok? Até a próxima semana, bons estudos, Deus abençoe você.